tomar o nosso chazinho e bater um papo maravilhoso agora com essa maravilhosa aqui, a Mirone. Nossa, Mirone. Meu Deus. É uma delícia quando tu vem. E a gente já estava batendo um papo aqui com ela e já tivemos vários insights e vamos aprontar uma antes do meio do ano ainda com a Mirone. Isso aí, a Mirone agora está começando um quadro aqui com nós, né, Mirone? Pois é, fala o nome do seu quadro aí pro pessoal. Então, hoje eu estou estreando o quadro Vida em Equilíbrio. Vou estar trazendo muitas dicas, muito assunto do interesse de todos nós. Vai ser muito bacana e eu conto com você. Com certeza, acompanhe ela todo mês que ela vai trazer um tema maravilhoso aqui para nós, né, Mirone? É isso mesmo. Certeza. E hoje nós vamos falar sobre crenças, isso, sobre Mirone? Crenças. Isso que mesmo. Maravilha. E que a gente coloca tantas caraminholas na nossa cabeça, né? E faz com que isso vire uma crença e acaba levando isso, acaba se tornando uma pedra, muitas vezes, no nosso sapato, não é isso? Exatamente. E para as pessoas entenderem já de cara, o que você diz que pode ser a crença? Pois é, eu parto do princípio que nos conhecermos profundamente é libertador. Por isso que você falou, né? Nós vivemos limitações, muitas vezes, que nós mesmos criamos e que ao longo da vida, e que muitas vezes a gente nem sabe que tem essas limitações ou que não está consciente delas. Então, eu arrisco dizer que hoje nós somos quem nós somos, resultado do nosso conjunto de crenças, valores e memórias que estão impressas na nossa mente subconsciente. Né? Maravilhoso. Então, o que é a crença? A crença é uma convicção profunda, sem justificativa racional. Então, nem sempre ela se justifica racionalmente. Então, ela pode ser, às vezes, sem comprovação científica, como a gente diria. Tá? Então, ela pode ser sinônimo de fé, mas ela é a ação de acreditar. É aquilo que nós acreditamos. E assim, toda vez que nós reunimos esse conjunto de ações e crenças, elas vão se tornar as nossas próprias verdades. Um exemplo, por exemplo, de crença. Eu acredito que eu sou uma pessoa generosa, uma pessoa boa. Né? Consequentemente, minhas ações vão ser de bondade, de generosidade. Por que eu sou generosa ou por que eu acho que eu sou? Porque eu ouvia na minha família que eu era boazinha, que eu era uma pessoa que ajudava os outros, e eu fui formando isso na minha cabeça. E os valores, eles são as medidas variáveis de importância que a gente dá às coisas. Né? Essa é a diferença. Eles representam as nossas qualidades, sejam físicas, intelectuais e morais, que nos despertam admiração e respeito. E aí passam a ser as nossas medidas de análise das nossas ações e das ações dos outros, quando elas são boas ou ruins. Então, se eu avalio que eu sou, se eu tenho ações boas, eu vou deduzir que eu tenho o valor de generosidade. Né? Só para entender esse conjunto de crenças, de valores e os princípios, que na verdade os princípios são os fundamentos, né? Que às vezes estão na família, às vezes na humanidade, e que a gente retira de lá e impõe como uma regra própria para você, que você vai influenciar até os que você lidera e a tua própria vida. Então, esse conjunto de crenças, de valores e de princípios é que vai ser a nossa bússola interna. Ele vai nos orientar para moldar o nosso comportamento. Então, resumindo aqui, eu estou pensando, né, as mães, né, com criança pequena, né, os pais em geral, eu posso moldar como vai ser o caráter daquela criança com determinadas crenças que eu vou colocar. Nós vamos ver nos tipos de crença, eu vou explicar como é que ele se... muito louco, não? Porque assim, né,
esse conjunto de... Eles influenciam tanto positivo como negativo, negativamente. claro. E às vezes eles vão impactar na nossa vida. Com certeza. Tanto nos nossos contextos Sim. familiares, quanto nas nossas escolhas, né? Então, por exemplo, quando a gente está em processo de autoconhecimento no coach, a gente faz questão que a pessoa identifique quais os valores dela, né? Quais os valores de importância naquele contexto atual, Certo. quais as crenças que ela carrega, sejam elas fortalecedoras ou limitantes, né? E em que princípios eles se baseiam. Porque assim, às vezes você tem um comportamento que você não entende, ele é totalmente ditado por esse conjunto, né, de princípios, valores e crenças. Maravilhoso. Que Então, interessante, qualifique para nós quais são os tipos de Pois crença. Aí é que é legal se atentar, porque é aquilo que eu digo, isso faz a pessoa que a gente é. Sim. Né? Então são três grandes crenças que se divide em crenças hereditárias, que são essas que você falou, as sociais e as pessoais. Então, as hereditárias são aquelas representadas por aquilo que a gente ouve dos pais. Sim. No nosso sistema familiar, né? Naquele ambiente. Então imagine uma criança, como você falou, que nasce com uma folha em branco, né? Ela está praticamente nos 2 primeiros anos de vida, tudo que ela ouve, ela vai colocando como um computador na cabeça. Uma esponjinha, uma esponjinha. E isso, até os 7 anos de idade, vai formar, vai desenhar a personalidade dela. Ela está alimentando o HD dela ali, né? Então, que crenças são hereditárias, por exemplo? Homem é tudo igual, dinheiro é sujo, rico não entra no céu. Nossa, né? verdade. Porque, dinheiro não dá em árvore. Não dá em árvore. Aí, assim, com relação à pessoa, você não presta para nada, você é um burro. E por reforço positivo ou negativo, você vai formando, você vai achando que você é assim. E você vai lá na tua mente consciente, porque a gente geralmente nessa fase de vida, a onda cerebral, ela está em alfa, ela está mais baixa. Então o cérebro está muito mais predisposto a gravar. E quando a criança está bebezinha, dormindo, que ela está sempre em delta, que é a fase do sono, a onda cerebral do sono, aí tudo que você vai lá perto, nossa, mas como ela é gordinha, nossa, que queridinho, isso aqui é a cara do pai, vai ser ruim igual. Tudo isso vai lacrando na mente, tá? Olha, gente. Então, essas são as hereditárias que a gente diz. E que você, aí depois dos 8 aos 14, você vai modelar. Você percebe que você não é aquela pessoa que você foi até ali, mas você vai escolher alguém como modelo e você vai continuar copiando. Dos 14 aos 21, 22, vem a fase da socialização. O que importa é o grupo, a sociedade, são as relações, é ali onde começam os primeiros problemas de crenças de relacionamento. Né? Daí vem as sociais. As sociais são as populares. Então, vem de jornal, de revista, é aquelas que te manipulam. E que acabam incutindo em você por sugestionamento. Então, aonde que a gente capta? Nos jornais, nas novelas, na televisão, em livros. Então, que exemplo que seria? Se você não for magro, você não vai ser aceito, né? O rico é muito mais feliz do que o pobre. E daí a gente quer ter. E outra ainda, o mundo é muito perigoso. E assim vai. Às vezes direcionado para consumo de um produto, ou às vezes até para formar alguma coisa em manada. E a gente, por sugestionamento, vai formando a crença social. Tá? E o outro tipo são as pessoais, que são aquelas criadas pelas experiências individuais. Então, por exemplo, eu sou demitido do trabalho. Isso me afeta tanto que eu acho que eu não sou mais capaz de arrumar um emprego. E daí eu vou criando medos, eu vou criando outras, né? E eu gosto muito de trabalhar no coach com a pirâmide do indivíduo.
né? Que explica muito o tipo de crenças que vão se formando. Certo. Então imagina uma pirâmide com 3 pilares básicos. O topo está o ser, Sim. né? Esse ser, ele gera a crença da identidade, que é quem eu sou na essência, como eu me vejo, como eu me amo. Isso vai gerar o quê? A minha autoestima e a minha autoconfiança, ou seja, a minha segurança. Aí o segundo pilar é o fazer, que gera a crença de capacidade. Sim. É a minha habilidade, o que eu sou capaz de fazer. E o último é o ter, né? Que seria a crença de merecimento. Então, uma é consequência da outra. Se eu sou confiante, eu acredito que eu sou uma pessoa que sou segura e que consigo o que eu quero, eu vou no fazer, que é a crença de capacidade, me habilitar, vou colocar foco, vou fazer de tudo, vou me dedicar para ter sucesso. Sim. Consequentemente, eu vou ter o retorno, né, em dinheiro, em abundância, que é uma consequência daquilo que eu faço com excelência. Perfeito. Porque ali eu vou escolher o que eu gosto, o que eu tenho habilidade por fazer. Se eu, por exemplo, hoje em dia todo mundo inverte essa pirâmide. Nem fale, você estava falando, eu estava pensando, meu Deus do céu, eu acho que hoje o povo está fazendo tudo o contrário. Inverte a pirâmide. O que vem primeiro é o ter, então faz para ter, então trabalha-se com muitos objetivos, né? E muitas ações e acaba não se chegando ao resultado desejado, porque muitas vezes eu estou numa coisa que eu nem gosto de fazer. Isso. Né? E daí eu não tenho o retorno que eu queria, e eu busco, e eu deixo para ser por último, né? E aí, consequentemente, a minha crença de merecimento, ela vai me boicotar, ela vai me auto-sabotar, eu vou começar coisas e eu não acabo, né? Eu vou deixar, eu vou achar que eu nem vou me elogiar, porque eu acho que eu não mereço. E automaticamente eu vou perdendo oportunidades e vou perdendo. E a vida vai passando. Os desafios. E a vida vai passando. Exato. E a vida é muito rápida, né? E passa mesmo. Exatamente. Então, assim, essas 3 áreas, lógico, que levam a crenças, e você vê que tudo tem uma ligação com o que a gente vive, né? E o que a gente experimenta, né? Gente, que loucura. É uma loucura, a gente para pensar que... Nossa, meu Deus, assim, é aquela coisa, né, de pensar no existencial assim, mesmo. A gente estava falando do existencialismo. Que aí a gente falou, e que a gente vê tanta coisa acontecendo nesse mundo. Exatamente. E aí a gente pensa, mas meu Deus, e se me afetar? Vou ter que reestruturar. Realmente o ser é se preparar para uma vida de saber lidar com as adversidades da vida. Porque acontece, E se você está seguro, se você está confiante, se você está bem, você vai lidar melhor com o outro, nos seus relacionamentos. Você vai lidar melhor com as adversidades. É aquilo que eu já falei num vídeo. Não é que você vai impedir que te aconteçam as coisas. Não, mas você vai saber levar de uma maneira mais leve. Né? Que não te cause tanto sofrimento, né? Mirone, tem como a gente mudar essas crenças, essa pessoa, quando, né? Uma forma porque às vezes a pessoa ela chega num ponto que ela já não está aguentando mais. Que ela vê que só está prejudicando, né, a vida dela. Sim, que ela está só indo para o fundo do poço e que aquilo ali está acabando com a vida dela. Tem como mudar isso? Como ela pode fazer para criar isso? A maneira, só para entender que a maneira como ela afeta na nossa vida, ela sustenta a pessoa que nós somos, tá? E ela acaba sendo o nosso filtro para para interpretar o mundo e para balizar as nossas ações, tá? Então as nossas decisões e escolhas, elas vão ser tomadas de acordo com os valores pessoais e as crenças que a gente tem, né? Então elas podem nos impulsionar, né? Podem nos fortalecer ou podem nos limitar, como a gente viu ali há pouco, né? Então, o que eu posso fazer? Primeiro, eu gostaria que vocês assistissem um filme para entender bem o que eu estou falando aqui. Ótimo. Que é um filme que está passando na Netflix, que é O Milagre. É um filme que mostra É atual agora? É atual, foi o ano passado. Ótimo. Tá? É um filme de época e ele é muito... E, por favor, olhem com esse olhar,
das crenças hereditárias, das crenças pessoais e das crenças sociais. Ótimo. É uma comunidade que a gente consegue perceber a influência da crença social, a influência da crença familiar e o quanto a crença pessoal está destruindo Sim. essas pessoas e como elas saem disso. É uma dica bem bacana que eu dou para você. Tá? Ótima dica. Então o que você Finalzinho pode de semana fazer? chegando. Sim, ó. É um Amanhã. filme muito, muito legal. É um filme Vocês vão novo, gostar. né? Um filme de 2022, tô vendo aqui, ó. Já pro final de semana, pessoal. Conta a E é- história de uma menina de 11 anos. Isso. Ótimo. Exatamente. E essa menina, eu não vou contar a história para vocês, Sim, claro. mas vocês vão ver, olhem com o olhar das crenças, vocês vão ver que o final é incrível e quando você vê a trama do filme, você diz, não, eu não acredito que a crença faz isso na vida da gente. E faz, tá? Nossa, vamos Ótimo. assistir, com certeza. Fiquei mega curiosa pra chegar em casa e já Nossa, quem sabe hoje à noite, né, com Fábio? certeza. Eu, com inclusive, certeza. assisti 2 vezes, porque a forma... Às, como- às vezes para Captar poder melhor, entender, né? né? Eu também melhor. gosto. Porque a primeira vez que eu olhei, eu pensei, nossa, mas por que o milagre? Porque eles usam a pessoa até para querer que seja um milagre. Que aí está a manipulação social. Nossa. Por isso que eu digo, o porquê que ela criou aquela crença pessoal e porquê que ela estava se autodestruindo e como elas fizeram para fazer essa virada. Então, quando é que a gente faz virada numa questão de crença? Primeira coisa, você tem que entender, você tem que identificar qual é a crença. E para isso, você tem que olhar para você, para dentro de você. Né? Então, eu acho muito bacana ter um caderno para que quando você tem uma ideia ou alguma coisa, registre. Porque às vezes a mente da gente ela é muito pensante e às vezes vem ideias soltas e você não entende o que é aquilo naquele momento. Mas geralmente uma crença está ligada a um comportamento que você já está fazendo automaticamente, tá? Então identifique a sua crença, aquilo que está te limitando, que está te impedindo de realizar alguma coisa. Às vezes até é um emprego, é viajar, é se vitimizar com relação à relação do outro. Perceba o que é. Às vezes eu vivo, né, na expectativa que o outro coloque em mim aquilo que eu estou precisando. Sim. Então identifique, é o primeiro passo. Você se conscientizou? Veja quais são as consequências disso na tua vida. Entenda o que está gerando na tua vida Tá. e de onde está vindo isso. Se veio, se é, porque às vezes você faz o que o seu pai fazia, o que a sua mãe fazia. Né? A gente repete grande muito, maioria das vezes. muito, né? As muito. grandes viradas de chave que a gente faz com os clientes é quando ele percebe, meu Deus, eu estou fazendo o papel da minha mãe nesse meu Exato. relacionamento. Eu já me dei conta várias vezes repetindo as mesmas coisas que minha mãe fazia. Ou eu estou nesta profissão porque o meu pai queria isso para mim. Exato. E aí eu não gosto do que eu faço. Né? E é um virar de chave mesmo, né? Exatamente. Meu Ou Deus. eu não vou viajar porque eu tenho medo de viajar, eu tenho medo de enfrentar um novo trabalho. E aí eu vou me oprimindo, eu vou me fechando. Né? Então, perceba de onde é que está vindo. Quando você identificar de onde está essa ligação, procure perdoar, porque os seus pais, os seus avós, eles fizeram o isso aí. melhor que eles podiam melhor, exatamente. com a experiência que eles tinham. E daí, dissocia isso. Isso. Abençoa, despeça, Isso. deseje que agradeça por tudo que fizeram. E a partir de agora, você vai pensar, o que eu quero para mim? Qual é o meu objetivo? Eu não sou eles, né? Exatamente. O que eu quero para mim? Por isso que é importante se conhecer. O que eu gosto, o que eu quero, o que eu gostaria de fazer. Esse é o amor próprio. Isso é a autoimagem Sim. positiva, né? Que a gente Maravilhoso. diz. E daí você vai fazer o quê? Você vai pegar essa crença limitante e você vai ressignificar. Eu gosto de falar sempre que, imagine você aprendendo a dirigir um carro, né? Você vai, a primeira vez você vai prestar atenção, tem que passar para a primeira, para a segunda, eu tenho que cuidar para cá, eu tenho que olhar no retrovisor, eu tenho que cuidar para não bater. Assim você vai fazer isso com a sua crença, porque você vai ver que quando você aprendeu a dirigir,
ele se tornou automático. Você já hoje dirige automaticamente. Exatamente. Você vai cantando, você vai para a estrada, às vezes você está no piloto automático. Só percebe quando chegou. Isso foi para o teu corpo e se tornou um hábito. É isso Tá? mesmo. Esse comportamento se tornou a tua conduta. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai desconstruir. Você vai olhar eu quero isso, então ressignifique essa crença. Literalmente ressignifique no papel. Eu quero dessa forma. E comece a trabalhar com a programação neurolinguística. Você tem que, na sua mente, de preferência, de manhã ou de noite, antes de dormir, por causa da mente subconsciente, que é lá que está registrada a memória. Ela vai ter que desconstruir e criar uma nova. Então você vai se aquietar e no sono ele vai ficar registrado. E o teu subconsciente, com o tempo, ele vai fazer como o carro. Ele vai desconstruir, reconstruir e vai transformar isso numa nova crença. Só que lembrando, você tem que agir também, né? Tem que agir. Não adianta só gravar. E a dica, tem que ser no mínimo 21 dias. Eu trabalho com 33 dias, às vezes até com 60 dias. Outra coisa bacana, a nossa mente, nós vivemos em estado beta, por causa da nossa ansiedade, por causa das ondas cerebrais, de tanta informação. Então, fecha os olhos, você reduz as informações em quase 80%. O teu cérebro, ele baixa, a onda cerebral dele vai para delta, tá? Que é delta, o estado de sono. De beta vai para alfa. Desculpa, delta você dorme. Dorme, né? Você vai para alfa. Então ela vai reduzir e você praticamente vai reduzir todos os ruídos, todos os estímulos visuais que estão fora, e a tua mente ela vai estar em estado de gravar, como nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos gravando, né? Sim. E daí você vai repetir, é o melhor momento para a gente trabalhar as nossas questões. Mirone, de por olhar isso pra que dentro. a meditação, né, se faz dessa forma, né? Incrível. Aí você presta. Aí tem gente que vai dizer assim, mas eu não consigo. Claro que você não consegue, porque a tua mente está a 1000. Exato. Você tem que desacelerar. Isso é uma prática que a Mirone está silenciar, falando, né? Uma prática que você fazer nesses 21 dias ou 30 dias, que vai gerar um hábito, né? Exato. E é claro que você vai fazer a ação também. Com certeza, exatamente. Se você não fizer a ação que precisa, que quando você vai aprender a dirigir um carro, você vai fazer toda a parte teórica junto. Então, aquilo que você quer, você tem que fazer o passo a passo para chegar onde precisa. Meu Deus do céu, que aula, não? Meu Deus, eu não quero que acabe. Estamos impactadas. Nossa, que bacana. Olha, e a minha mente já está fervendo aqui, né? Porque a minha mente ferve, agora tu vai chegar em casa e botar em alfa, Nossa, por favor. Não, agora eu vou começar a desenhar um projeto com a Mirone. Vou desenhar o projeto. Chá das 5 com Mirone, gente, aguarde que nós vamos lançar um projeto muito legal para todas vocês, mulheres que quiserem participar. A gente pode fazer um evento presencial e online ao mesmo tempo. Exatamente. Por favor. E olha, ó, pessoal, sigam o Insta dela. Essa mulher tem muito para ensinar para vocês. Por favor, sigam. Mirone de Campos. Isso. Entre lá, procure. Não consegui pegar. Entra lá no Instagram, Mirone de Campos, vai aparecer ela lá. Isso aí. Ou no YouTube também, que eu tenho um canal também, Mirone de Campos. Mirone de Campos. Lá ela dá altas dicas também, sempre, para vocês. E todo mês aqui no Chá das 5, tá? Todo mês aqui. E agora vai ter esse evento, que eu já começo a desenhar a partir desse final de semana. Vou deixar para ela. Nós já estamos materializando isso. Co-criado está. Exatamente, porque a energia, ela é assim. Ela vai se materializando e ele acontece. Se nós colocamos a fé, ele vai sair. Vai que sair, não falta fé aqui. Oi, aqui com a gente, olha, sua bastante, tá? Deixa a cabeça fervendo, fica... Mas realiza, né, mas gente? Realiza tudo, vai lá e faz. E essa tem um livro, para quem quiser se aprofundar, que é do Joe Dispenza. Quebre o hábito de ser você mesmo. Maravilhoso. É muito bom esse livro.
que ensina essa prática da meditação, e ele ensina também a você quebrar certos comportamentos que você tem e que você às vezes tem dificuldade em eliminar, né? E se você não conseguir sozinho, vem pra mim que eu te ajudo. É isso aí, agora quebre o hábito de ser você mesmo, com né? essas dicas maravilhosas para vocês passar o final de semana que a Mirone deu de livro, né? É isso aí. Literatura, de livro e Netflix. Filme, né? O Milagre. Curtem bastante, e a gente agradece hoje você aqui. Muito obrigada. Que foi realmente uma aula, Deus, Mirone. Eu adoro você. Como sempre. Eu adoro. Ai, nós também. Gente, ela começou vindo, né? O ano passado. É maravilhosa. Né, a Gisele trouxe. Foi um presente, e daí viu, ela já fez o nosso programa especial de Natal. Isso aí. E daí a gente foi trazendo, agora tem que ficar pra sempre. É nossa, é nossa. Né? Muito obrigada. Nossa, você faz uma grande Coração, diferença aqui no nosso programa, sempre, né, Fábio? Sempre. Com muito conteúdo, com muita coisa bacana. Muito obrigada. Eu que agradeço a confiança e a oportunidade. E, gente, fiquem em paz e a dica ali para você mudar aquele comportamento, aquela crença que não está sendo bacana para ti. É isso aí, Mirone. Gente, voltamos já.